Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta nas aulas de filosofia e hoje o tema é sensacional. Olha só, ciência. Ciência, todo mundo gosta de ciência, todo mundo fala de ciência, né? As pessoas adoram ciência, só não sabem como funciona, mas elas gostam, né? Claro que eu estou fazendo uma piada, a gente não vai falar da transformação da ciência nos aparelhos, nas tecnologias que a gente tem hoje, porque a gente deixa isso para outra disciplina, mas a gente vai fazer uma reflexão um pouco mais profunda do que significa ciência, o que significa um mundo recheado de ciências e como que se faz a ciência, né? O que é ser um cientista e qual é a diferença entre a ciência e outros saberes, né? Existem vários pensadores que fizeram reflexão sobre isso. Nós vamos usar o Bacon, não o Bacon, Francis Bacon. Vamos usar um dos grandes pensadores dos métodos científicos, né? Quem estuda filosofia de ciência, quem estuda história da ciência, é apaixonado pelas ideias do Francis Bacon. Francis Bacon foi um pensador que deu o calibre, né? Montou alguns pilares que seguem até hoje no método científico e faz parte do dia a dia dos cientistas. Tá legal? A ciência, ela permeia o nosso mundo, né? A gente gostando ou não, a gente entendendo ou não. Se você liga um celular, tem ciência ali, né? Ciência da mais alta qualidade, você tem ali circuitos eletrônicos, você tem eletricidade, você tem bateria, você tem sinal, né? Você tem o visor, tudo isso, você tem o plástico, né? Os revestimentos, tudo isso vem através de um conhecimento científico. Ou seja, você tem gente dedicada em conhecer uma parte da ciência e produz conhecimento que depois vai ser transformado e isso daí vai ter uma aplicação. Às vezes, a ciência ela não tem uma aplicação. Às vezes, a ideia científica ela não tem uma aplicação do dia a dia das pessoas. Mas lá na frente, às vezes, ela passa a ser. Às vezes sem querer. Às vezes sem querer as pessoas não percebem mais uma tecnologia que está no dia a dia, hoje, das pessoas. Foi uma tecnologia que apareceu sem uma pretensão. Vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar do Teflon? Teflon, que é aquele revestimento que se passa nas panelas, né? Hoje dificilmente você encontra uma panela sem aquele revestimento interno. Aquilo chama Teflon, que é uma sigla, né, para uma substância e tal. Esse Teflon, ele não nasceu para aparecer em panela. O Teflon nasceu nos projetos espaciais da Agência Espacial Americana, que é a NASA. Olha que curioso, né? Quando os primeiros foguetes, os primeiros satélites, eles eram revestidos por um material de Teflon. Pô, Ives, mas então como que saiu de lá e veio parar na panela? Pois é, né? Deve ter uma história por trás aí, né? Mas você poderia fazer isso com o micro-ondas também, né? Você poderia fazer isso com o velcro. Já ouviu falar do velcro? O velcro, ele também nasceu dentro de uns laboratórios científicos espaciais. Então tem um monte de exemplos que tem uma grande ciência ali por trás, mas que se tornou uma aplicação do dia a dia das pessoas. E por falar em aplicação do dia a dia das pessoas, a maior parte das pessoas não se interessam pelo que existe, o que está por trás de uma determinada tecnologia. Se você perguntar para uma pessoa, um familiar, né, salvo exceções, alguém que conheça, que estude isso, se você perguntar para as pessoas como que funciona o micro-ondas, como que ele esquenta o alimento quando eu coloco ele lá dentro? Por que a porta do micro-ondas ela é feita de grade? Por que ela esquenta a comida, por exemplo, mas ela não esquenta o recipiente? Se esquenta de maneira indireta. Então, nós gostamos de ciência, nós apreciamos a tecnologia que a ciência nos dá, mas nós sabemos muito pouco, né, da ciência por trás. Nós não sabemos, por exemplo,
como são os tecidos sintéticos, nós não sabemos como são feitos aparelhos eletrônicos de alta tecnologia, nós não sabemos como funciona direito um celular. Por que chama celular? Por que essa palavra celular? Né? Então, mas nós fazemos uso disso, nós fazemos uso dessa tecnologia. Tá? Então, para que eu tenha um aparelho tecnológico, para que eu tenha um equipamento de ressonância magnética, por exemplo, no hospital, para que eu tenha uma vida cercada de uma boa tecnologia que deve sempre estar a serviço da qualidade de vida das pessoas, a ciência não deve ser escrava, mas ela deve ser uma forma de produzir uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Como é que essa ciência ela foi incorporada na vida das pessoas? E como é que a partir de um determinado momento a gente começou a chamar de ciência? Né? Então o Francis Bacon ele escreve muito sobre o conhecimento científico, né? Que é diferente de outros conhecimentos. Então as explicações científicas elas têm um determinado rigor. Para você fazer ciência, para você ser um cientista, para você estar por detrás da ciência, você precisa ter um certo rigor, um certo método. Então esse conhecimento científico, ele tem um método, ele tem um caminho a ser feito. O cara não chega no laboratório e ele começa a fazer, vou tentar aqui, né? Vou chegar no laboratório de química, vou ficar jogando as substâncias dentro lá do becker, do frasco, e vamos ver o que vai dar. Não é assim. O químico, ele sabe que determinadas substâncias se juntam com outras substâncias. Mas ele entende que se você mudar uma substância, pode mudar o resultado. Né? Olha que interessante. Então, o químico, o físico, o astrônomo, quando ele aponta lá o telescópio para o céu, né, ele não está simplesmente apontando, deixa eu ver o que eu acho. Existe um método por trás. Qual é esse método? Então ele vai observar o que são estrelas, o que são planetas, né? Aí ele tem que conhecer bastante de química para entender a composição desses planetas, né? Ele tem que entender das leis da física que regem os planetas. Ele tem que entender de engenharia, às vezes, seria interessante, porque às vezes o satélite, o telescópio, ele é feito numa engenharia, numa inteligência, e o cientista ele conhece, ele sabe mais ou menos como é que funciona. O biólogo, né? O biólogo, quando ele vai estudar, por exemplo, um geneticista, quando ele vai estudar os genes, ele tem um maquinário, ele sabe o que significa o código genético, o que cada parte significa dentro do mapeamento. Então é um conhecimento extenso, enorme. Tá? E é um conhecimento cumulativo. O que significa isso? Que se hoje os cientistas conseguem fazer determinadas atividades, por exemplo, com a genética, é porque houveram cientistas lá atrás na história que descobriram o DNA, por exemplo, como é que funciona o DNA. Se não tivesse havido a leitura do DNA, saber como é que funciona o DNA, ficaria difícil fazer determinadas coisas hoje. Então o conhecimento ele vai sendo progressivo, ele vai se acumulando. Né? Quem chega hoje na ciência bebe de saberes anteriores. Então se eu quero estudar física de Einstein, eu quero estudar física do mundo do muito grande, do muito veloz, quero estudar astronomia, eu preciso primeiro estudar lá atrás Isaac Newton, né? Os princípios da gravidade, eu tenho que estudar Johannes Kepler para entender o movimento de órbita. Não adianta chegar agora e querer saber, assim, começar a produzir determinadas coisas, porque eu preciso de pré-requisitos. Por isso que o cientista ele estuda muito, né? Se coloca como especialista de um determinado saber. Então ele sobe, como dizia Isaac Newton, né? Ele sobe no ombro de gigantes e vê mais longe. É muito bacana isso, né? É um conhecimento. E também
entendendo que o conhecimento, aquele que detém o conhecimento, né, detém um certo poder. Então, se eu estou numa roda de amigos, né, e eu estou falando sobre celular, então Ives, eu não entendo de celular. Eu sou filósofo, não entendo muito. Eu sei mais ou menos como funciona, né? Eu sei mais ou menos quais são as ideias, mas se eu quero saber com um certo rigor, eu vou perguntar para um especialista. Então lá na mesa tem um engenheiro, por exemplo, né? Um engenheiro que conhece, ou um físico. Então se eu quero conhecer sobre uma determinada substância, um determinado alimento, eu vou procurar um nutricionista. Se eu quero saber como é que um medicamento atua, eu vou perguntar para um farmacêutico. Imagina um farmacêutico, ele tem que estudar todas as composições, como atua, como age dentro. Então é um poder, é um saber. É um saber que tem um poder. Né? Então a ciência, ela carrega com si um certo poder. Poder do conhecimento ali. Tudo bem? Tá? Uma das coisas bacanas da ciência, eu acho que é uma das coisas mais legais que tem, é o método que ela tem. O cientista, ele tem uma maneira. Ele não chega no laboratório, ou ele não chega lá no telescópio e fala, eu vou fazer aqui, deixa eu ver, vou achar, estou achando que é isso aqui. Eu vou supor que é isso. Não, existe um método. Então, se eu quero descobrir um determinado fenômeno, na física, por exemplo, eu tenho que primeiro fazer uma observação. Eu tenho que observar o fenômeno. Tentar ser o mais rigoroso na minha observação. E de preferência observar várias vezes, durante vários dias, várias semanas, durante um tempo. Aí eu vou coletar os dados. Que dados que eu tiro daquele fenômeno que eu estou observando? Tentar ser o mais rigoroso nesses dados. Conseguir os dados. O que eu faço agora? Eu crio uma hipótese do que poderia explicar esse fenômeno. Então eu estou fazendo uma hipótese, eu ainda não estou concluindo. E aí eu vou fazer uma experimentação para concluir esse fenômeno. Se eu puder replicar ele, né, eu estou fazendo uma experimentação, eu consigo confirmar ou refutar a minha hipótese. Às vezes, o cientista elabora uma ideia que na hora que ele está fazendo a experimentação, ele percebe que aquela hipótese que ele fez não casou. Então ele faz uma nova hipótese. E aí faz uma nova experimentação. E aí o processo se segue. É um trabalho árduo, é um trabalho que exige uma dedicação, que exige um amor, uma paixão muito forte. Dificilmente você vai encontrar um cientista que não é apaixonado pela sua área. Eles gostam mesmo, eles são apaixonados por aquilo. Né? Então esse método é um método rigoroso. Se ele conseguir a partir daí produzir determinadas leis, se ele conseguir a partir dali produzir determinados conceitos, né? Então ele bola aí uma teoria. Né? Então vamos pegar um exemplo. Então todo objeto, se eu pegar um objeto e largar, ele tende a cair. Estou observando. Então todos os objetos que eu jogo aqui na Terra, eles caem. Eu vou coletar os dados. O que coletar os dados? O tempo que caiu, né? O tamanho do objeto que eu deixei cair. E aí eu vou formular uma hipótese. Talvez seja isso. E aí eu vou replicar esse experimento várias vezes. E eu vou tentar fazer com que outras pessoas, outros cientistas, também repliquem a minha experiência para ver se as condições se repetem. Então, se o meu objeto cai aqui no Brasil, ou ele cai nos Estados Unidos, ou ele cai na Austrália, ou na China, então ele é um fenômeno que se repete. Então eu posso aí produzir, talvez, um conceito global, uma lei, uma teoria. E aí eu produzi
a partir disso, um conhecimento. Então agora eu tenho uma lei da gravidade, que diz que todo objeto, quando solto, ele cai numa determinada velocidade, uma determinada aceleração, não importando o lugar onde eu estou, aqui na Terra. Agora, se eu pegar esse mesmo experiência e fizer na Lua, outros dados, outros dados, outra experimentação. Percebe? É assim que se faz ciência, com rigor. Não é eu acho que cai. Né? E uma das coisas bacanas da ciência é que você pode justamente, amanhã, sei lá, daqui a algum tempo, refutar aquilo que foi dito. A ciência não tem problema nenhum de você refutar os dados dela. Então pode aparecer um cientista hoje, por exemplo, que cria uma teoria diferente de uma teoria que foi feita no passado. E aí, o que faz? Então essa teoria antiga vai para o museu, fica na história, e essa nova passa a ser aplicada. Vou te dar um exemplo também. Em astronomia, quando se estudava astronomia, sempre se pensava nas leis de Newton. Né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Força, massa, aceleração, ação e reação. Até que no século XX surgiu um físico chamado Albert Einstein. Todo mundo conhece Albert Einstein, famosíssimo Albert Einstein. Ele foi além de Newton. Ele conseguiu explicar fenômenos da astronomia que não se conseguia explicar com as equações de Newton. Ou seja, ele foi além. Então não é que a gente vai pegar Newton e jogar fora. Não, Newton vale. Mas para corpos menores. Dia a dia. Mas para corpos muito grandes, como estrelas, quasares, pulsares, esses objetos enormes, aí eu uso uma outra física. Uma física maior, mais complexa, que tem leis, tem uma matemática por trás. Toda experimentação de física tem uma equação por trás, tem uma física, tem uma matemática por trás. Aí eu falo, eu acho que é assim. Não, ele vai lá, comprova matematicamente, através da matemática, um rigor, e aí ele tem esse conhecimento. Esse conhecimento dura até que outro conhecimento o substitua. Ou ele se perpetua, ou ele fica. Então, se amanhã os cientistas tiverem que refazer os livros, não tem problema nenhum. Eles refazem os livros. Porque eles não são apegados ao conhecimento. Eles não grudam no conhecimento e falam, tem que ser dessa forma e vai ser para sempre. Não. Uma das coisas bacanas da ciência é isso. A ciência vai sempre mudando, vai sempre se suplantando. Novas descobertas, um novo olhar, uma nova profundidade que ninguém tinha visto e que agora está além. Olha que bacana, né? Então a ciência ela é diferente de outros saberes. Né? Existem outros saberes que são mais apegados, tem mais dificuldade para se desvincular. Né? Tem saberes, por exemplo, que estão há muito tempo e que dificilmente mudam. Ou as pessoas têm dificuldade para aceitar essas mudanças. Na ciência, não. O bom cientista, ele faz ciência, mas se amanhã precisar reformular os conceitos, ele muda, ele reformula. E isso é uma coisa muito bacana na ciência. Tá legal? Então, para um resumo bacana, o que é ciência? Ciência é um método para você descobrir, né, para você fazer uma experimentação de um determinado fenômeno, né, para você descobrir. Isso tem um método, né, é um conhecimento científico, tem um método. Ele é um processo cumulativo, vai ficando cada vez maior. Então a física vai ficando cada vez maior, a química vai ficando cada vez maior, a astronomia vai ficando cada vez maior, a biologia, a geologia, todas essas ciências vão ficando cada vez maior, explicando uma quantidade maior de fenômenos, produzindo leis, conceitos, com um certo rigor. Se eu fervo a água aqui, agora, a nível do mar, ferve a 100 graus Celsius. Se eu ferver essa mesma água no nível do mar, na Austrália, 100 graus Celsius. Vale para qualquer lugar a nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Tá vendo? Então, o que significa isso? Que o conhecimento não é do cientista. O cientista não é dono do conhecimento.
conhecimento científico é da humanidade, é de todos nós. O cientista ele não é dono, ele não se apega, é meu. Ele faz a descoberta, distribui para os seus pares, eles replicam, montam teorias, conceitos, regras, que conseguem explicar outros, e aí aparece uma dúvida e explica mais. E às vezes essa ciência se transforma em tecnologia. E vai para a casa das pessoas, no dia a dia delas. Olha na sua casa quantas coisas tem avanço tecnológico. TV, som, equipamentos da cozinha, até uma fralda descartável é uma tecnologia. Como é que as mães faziam sem as fraldas descartáveis? Fralda de pano, né? Agora tem melhor tecnologia, fraldas descartáveis. Micro-ondas. Consigo fazer o leite do bebê rapidinho, né? Consigo conversar com uma pessoa que está do outro lado do planeta através do meu computador, através do meu celular. Gostamos da tecnologia, mas conhecemos pouco da ciência que está por trás dela. Mas a ciência é belíssima. E Francis Bacon foi um dos que falou muito desse conhecimento científico, falou muito do método da ciência. E é isso que eu quero que você guarde nessa aula. Tá legal? Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo encontro. Um forte abraço. Até lá.